Sua Bíblia, eu acho bom abrir. E Malaquias 4 fala assim: pois eis que vem, 4 versículos 1, 2, só a primeira parte do versículo 2. E Malaquias diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Mas também não é essa palavra que eu vou pregar hoje. Mas não deixa de ter esta palavra, este texto bíblico como referência. Sim, não deixa. Mas o texto que nós vamos pregar hoje está exatamente no livro de Isaías, capítulo 9, que eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Mas antes, eu preciso fazer algumas considerações. E veja, meu irmão, minha irmã, essa palavra não é para pastor, não é para presbítero, não é para diácono, não é para crente maduro, não é para crente novo, somente. Ela é para a igreja de Jesus Cristo, mediante o que temos diante de nós e o que se anuncia doravante. E por isso, igreja, permaneça atenta para os desafios que você tem para enfrentar de agora em diante. Mas antes de fazer a leitura, essa semana eu estava vendo um artigo sobre falsificação. E estava vendo como é a formação de um especialista em combate à falsificação. Tanto de vinho e qualidade de vinho, de bebidas como café, de notas de dinheiro. E em vários aspectos, os especialistas, eles não sabem o que é falso, mas eles se especializam na coisa que é verdadeira. Eles são especialistas na verdade. Ou seja, um especialista em falsificação em dólar, por exemplo, em falsificação de dólar, ele olha uma nota de dólar à distância e ele sabe dizer se ela é verdadeira ou falsa, não porque ele conhece os processos de falsificação de uma moeda, não, é porque ele conhece a verdadeira. Ele sabe qual é o padrão, ele sabe qual é a moeda certa, a nota certa. E por ele conhecer a moeda verdadeira, ele não é enganado. Ele não precisa de canetinha, ele não precisa de nenhum artifício, porque ele sabe exatamente qual é a nota verdadeira e ninguém o engana. Tem uma segunda coisa que eu preciso trazer para você antes de pregar. Irmão, irmã, nós somos um exército que está marchando.
Nós somos um exército que precisa conhecer as suas armas perfeitamente e saber como usá-la. A arma, oração e palavra de Deus. Cuidado para não ser surpreendido por negligenciar isso. Não deixe que você mesmo se engane, criando justificativas para não ter momentos de leitura da palavra e nem de oração durante a semana. Não aceite, por exemplo, que você sendo um exército, seja confundido, por exemplo, como um hospital. A igreja é um hospital? Sim. Quando acolhe os feridos, trata e já manda para frente de batalha. Não seja aquele que está sendo eternamente tratado, eternamente curado, eternamente tendo que ser orientado. Cure-se, trate-se e pegue no arado, pegue as suas armas e vá em frente. Porque o inimigo das nossas almas, todos os dias ele está guerreando contra você. E o que ele quer é que você seja um exército frouxo, que esteja preocupado com tantas questiúnculas ou questões de menor valor e que nunca avança, que nunca evangeliza, que nunca ora por alguém, que nunca prega para alguém, que nunca manda uma mensagem, um versículo sequer, que nunca dá testemunho, que não para pensar sobre sua vida cristã e não tem de pronto, um testemunho para contar, sendo que o nosso Deus, como nós já lemos hoje, é tão misericordioso, tão bondoso, tão gracioso, nos trata de nós de tantas maneiras. E nós estamos que nem o filho do quero mais. Nunca está satisfeito, nunca está bom, sempre tem alguma coisa ruim, está sempre reclamando. Ah, a igreja não é do meu jeito. Ah, a igreja é isso. Pô, gente, como que vai avançar um exército se você não está preocupado em fazer aquilo que tem que ser feito? Agora, eu preciso dar esse alerta, primeiro de lembrar, especialize-se na verdade. A verdade te liberta. E segundo, parta para a batalha. O seu inimigo não para. O seu inimigo não cessa. E se aproprie do poder de Deus na sua vida e avance. Isso serve para o reverendo Ricardo? Gente, ele e sua família estão mudando para Angola, um país diferente, com desafios diversos. Isso serve para o meu irmão, para a irmã. Criar os filhos é difícil, tem que ter sabedoria, mas não pode recuar. Somos um exército.
precisamos avançar. Não podemos olhar para trás e nem para o lado. Quer ver uma palavra? Rapaz, eu só tenho mais 25 minutos, né? Eu já peguei mais de 3 horas, tá? Acho que quando eu for para Angola eu vou me dar bem, né? Sabe o que é uma palavra que as igrejas, que anda pelas igrejas? Ah, estou desanimado. Ah, a igreja está tão desanimada. Está tão vazia. Mas onde você estava na segunda, na terça, na quarta? Já iam pensar que eu estava falando no domingo, né? Aonde você estava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo? Qual foi a programação que você idealizou, falou com o conselho da igreja e colocou em prática? Exércitos, irmãos. Somos um exército e precisamos avançar. E não são as circunstâncias que vão fazer você ficar alegre ou feliz, porque a sua alegria está no Senhor, que criou o céu e a terra, e você não precisa de mais nada para se alegrar com isso. A pressão até sobe. Mas é assim, viu, irmão? É assim. O seu Senhor, o Senhor desta igreja, Ele não teve aonde repousar sua cabeça, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Ele veio até nós, Ele não foi para morar em palácios. Ele foi acolhido no único lugar que lhe sobrou, uma estrebaria construída numa caverna, em meio aos animais. Preste atenção nisso. Que você tenha a sua casa organizada e arrumada, é isso mesmo. Por favor. E o Senhor, Ele dá, viu? Não tenha dúvida disso. Ele te dá recursos, te dá possibilidade, dá um emprego, dá tudo. Mas primeiro a casa do Senhor. Primeiro a obra do Senhor. A família tem que estar dentro da casa do Senhor. Os seus filhos têm que crescer na casa do Senhor. E todas as coisas vos serão acrescentadas, a tempo e a hora. Mas como disse, há uma guerra. E Isaías, usado pelo Senhor para pregar, para quem não queria ouvir. Se você for olhar lá no chamamento de Isaías, no capítulo 6, você vai ver, olha Isaías, você vai, mas ninguém vai querer ouvir você. Você vai pregar, ninguém vai te dar ouvidos, muito pelo contrário, vai fazer pouco caso de você. Perceba, a igreja, que não é porque que você fala que as multidões vão invadir, não. Mas um exército não desanima. Um exército
não olha as circunstâncias. Um exército, ele preparado, ele lança as estratégias e avança. Versículo 1 do capítulo 9. A minha versão é a revista e atualizada, pelo que eu entendi, a dos irmãos é a Nova Almeida, né? Atualizada. Isso? Então é um pouquinho diferente, mas os irmãos não vão ter dificuldade em entender o que eu estarei lendo na minha própria versão. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas via grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E a frase final desse texto: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Exército que conhece a verdade, olha para o Senhor, vê os planos dele e se coloca à disposição para ser usado. E eu quero te lembrar uma coisa. Estou te lembrando muitas coisas, né? Você é especialista na verdade, você é um exército que marcha, você é um exército que vai avante, você é um exército que não olha as circunstâncias, olha para o Senhor, vê os planos de Deus, se coloca à disposição dele e passa a marchar. E para isso, meu irmão, e para isso, igreja, veja o que Deus tem planejado. Veja o que Deus está anunciando para a sua vida, os planos dele para a sua vida. Veja a declaração de Deus sobre os planos dele para você. E confia, porque ele fará isto acontecer. O que nós vimos aqui foi o quê? O plano de Deus planejado, um plano planejado, mas declarado, informado a nós
e colocado em execução. Qual é o plano? O plano de salvação da sua e da minha vida e também daqueles a quem nós somos chamados a anunciar esse evangelho. Nós fazemos parte do plano de Deus. Nós somos o exército escolhido por Deus para marchar à frente e ir avante. E sabemos e tomamos conhecimento das declarações de Deus, da palavra de Deus, por isso a grande importância de conhecer a verdade. E nós já vivemos, e eu hoje na escola dominical tive mais uma grande alegria. Tem um grupo de adolescentes quase jovens que vão fazer a profissão de fé agora em dezembro. E o Daniel hoje, a gente lia sobre os momentos finais, sobre o que aguarda a igreja, sobre o anticristo, sobre os últimos tempos. E lemos um texto. E lemos um texto naquele momento, e eu fiz a seguinte pergunta: e aí, já vivemos isso? Ele virou. Uma irmã falou: não, já vivemos, pastor. Esses fatos já acontecem no nosso meio. Ele virou: pastor, o senhor me desculpe, eu posso discordar? Ué, qual é o seu argumento? Pode. Não na intensidade que esse texto está falando. Esse texto nos fala de coisa muito pior do que nós estamos vivendo. Está tudo muito tranquilo ainda. Tudo de boa ainda, viu, pastor? A intensidade não é essa intensidade que o texto está dizendo. Eu olhei para a cara dele. Fala pouco, mas quando fala, misericórdia. Rapaz. E é isso, meu irmão. Se você acha que a vida está difícil, espere quando o anticristo se colocar entre você e Jesus Cristo. E o que é o anticristo? O anticristo é alguém parecido com Cristo. O anticristo é aquele que vai virar para você e para mim e vai dizer assim: olha para mim, ó, eu sou igualzinho a Cristo. Só que vocês vão ter que me servir e não servir ao Cristo de verdade. E aquele que não me servir vai sentir o peso da minha mão. Vai se parecer com Cristo, vai facilitar a sua vida, mas não é o Cristo. Muito pelo contrário, é aquele que vai se colocar entre você e o seu Deus. Percebam, exército do Senhor, o que nos separa? Você vai ter dinheiro e não vai poder comprar? Eu já ouvi isso diante do nosso sistema financeiro no Brasil. Hoje, quem tem conta em banco, tem uma conta em banco no Banco Central. Ah, não, pastor, minha conta é no Banco Itaú. Não é. Ah, a minha é no Banco do Brasil. Não é. Você tem uma conta, você pode ter 10 contas em bancos diferentes, mas você tem uma conta no Banco Central e o Banco Central sabe de toda a sua vida. E se você não rezar na cartilha do anticristo, você não vai ter com o que comprar e nem como vender. Percebe que a intensidade ainda não é tanta? Antes a gente tinha dinheiro em casa, cadê o seu dinheiro?
Difícil alguém que tenha algum tostão no bolso. Tudo é cartão, Pix e outras coisas mais. Irmãos, isso não é só uma informação. Mas o mais importante, mais relevante, o mais central desta palavra é que eu e você temos que permanecer atentos para o que está se apresentando diante de nós e diante da verdade. Não sejamos enganados pelo inimigo das nossas almas que quer nos afastar da presença de Deus. Quer fazer você desanimar, quer fazer você olhar para trás, quer fazer você não fazer com que a obra que você foi chamado para fazer não se concretize diante de ti. Agora, pastor, dura essa palavra do Senhor, não? Dura. Mas olhando para o texto de Isaías, e já tendo em mãos tanta coisa, aqueles que precisam conhecer a verdade, aqueles que são chamados para a guerra, aqueles que servem a um Deus que planeja, que informa e que executa, esse Deus que planeja, que declara e que executa, é o Deus que enviou Jesus Cristo, a solução para todas as questões da nossa existência. E esse Jesus tem esses nomes, que o próprio profeta declara para a igreja entenda quem é esse Cristo, que nasceu e que viveu de forma acessível, mostrando para nós que esse momento terreno vai passar e que a glória eterna é certa, porque temos relatos de testemunhas que viram o corpo de Cristo ressurreto, que passou 40 dias com ele e que viu ele subindo aos céus em glória. E é essa grande promessa que a igreja recebe, que nós reinaremos com Jesus na eternidade e seremos acolhidos como Cristo foi. O nosso maravilhoso conselheiro, que como um grande estrategista, tem um plano sendo colocado, sendo executado. Um plano que não pode falhar. Um plano que parte dele já foi colocado em prática e já foi concluído, porque ele veio até nós, morreu, venceu a morte e ressuscitou, e subiu aos céus. É um maravilhoso conselheiro do seu dia a dia. É um grande estrategista da sua vida. Você não está solto, você não está abandonado, você continua sendo cuidado e orientado pelo Senhor. Ao mesmo tempo, ele é chamado de Deus forte, um Deus guerreiro, um Deus a quem ninguém, absolutamente ninguém, pode conter. Esse é o Deus desta igreja, é o Deus da sua vida, um Deus que guerreia e que vence, porque ninguém pode detê-lo.
O mesmo Cristo, que é maravilhoso conselheiro, Deus sorte, é também o Pai da eternidade, o grande Rei, o grande Pai da nação, o verdadeiro Senhor da sua vida e da minha vida. Isso que nós trouxemos para a nossa vida, de nos tornarmos pastores. Não é invenção de moda, não é aventura. É ouvir o chamado do Pai, é ouvir a instrução e a ordem do Rei e pagar qualquer preço para cumprir com essa missão. Às vezes o coração do pastor sangra justamente porque, pastor, o que está vendo com a igreja? A igreja está desanimada. Olho para a vida de vários amigos meus, pastores, têm se dedicado, têm aberto mão de uma série de coisas. Pessoas muito preparadas, pessoas que poderiam fazer outras atividades, poderiam estar muito tranquilamente vivendo suas vidas, que abriram mão para obedecer a ordem do Rei Jesus. E não é porque isso dá prazer. É verdade que há uma eterna alegria, como eu, reverendo Ricardo, e você, o irmão, também, da gente fazer, pregar e ver uma pessoa mudar de vida pela nossa instrumentalidade. É muita alegria, é verdade. Você vê o irmão chegar na igreja, pastor, eu quero fazer minha pública profissão de fé. Pastor, eu tinha tal pecado, e diante da palavra do irmão, fui lá, me reconciliei com o outro, e me apresentei diante de Deus com meu coração contrito, e eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero ser mais brigão, turrão. Ouvindo a voz do Rei Jesus, indo adiante, mudando a sua vida, mudando o seu eu, apagando o seu egoísmo e sendo útil no reino de Deus pelo chamado do Rei Jesus, o Pai de uma grande nação em vários povos. Um exército que marcha sobre a terra, sabendo o que tem diante de si com os desafios, mas não se importando com as circunstâncias, porque sabe aonde vai chegar a vitória que o exército dos céus verá pela mão do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. E por fim, todas essas lutas cessarão. Porque o último nome é o Príncipe da Paz. Vocês perceberam, enquanto a gente lia o texto, foi nos desenhado de forma muito objetiva, mas muito concreta. Surge uma imagem de uma grande guerra na sua cabeça. Você já deve ter visto filme de guerra. E a imagem que surge é
as botas, as roupas, as armas, sendo lambidas e queimadas pelo fogo e destruídas completamente. Porque não vai haver necessidade de arma, de luta, de guerra, de dor, de sofrimento, porque tudo estará terminado quando o príncipe da paz voltar e encontrar a sua igreja, e buscar a sua igreja, e resgatar a sua igreja. Aleluia! Viva, irmão, esta realidade. Viva, exército do Deus vivo, esta realidade. Não se baseie em circunstâncias, porque o caminho que você e eu temos para trilhar é árduo, é difícil, é complicado, teremos muitas ciladas, muitos inimigos, mas o fim se concretizará com a volta do Senhor Jesus, o príncipe da paz, aonde nada disso mais haverá, nós nem lembraremos disso mais. Enquanto isso, cuidem-se para que vocês permaneçam na verdade, que vocês permaneçam no caminho traçado pelo Senhor Jesus, avançando sempre, e não se importando com o sucesso da sua pregação. Mas não parem de pregar, não parem de orar, não parem de ler a Bíblia, não parem de olhar para Cristo somente. Vão em frente, irmãos, e não parem, não recuem, e o Senhor seja glorificado por tudo aquilo que essa igreja realizar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero repetir a última frase. Eu quero pedir que você repita comigo esta última frase. Uma frase que, inclusive, essa última frase do texto. Mas hoje eu não posso me furtar e dizer que eu vi uma frase muito peculiar e relevante para a sua e para a minha vida. No quarto onde eu tirei uma pestaninha, eu tive a oportunidade de ver uma frase. E eu peço ao reverendo Ricardo que não me deixe errar. O passo você dá, e pela fé o Senhor coloca o chão embaixo. Igreja, avance. Não pare. Não pare. Porque, olha, vamos ler juntos? O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia. Deus seja louvado.